Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, a la cara de bronce. A partir de agora, o poder de Deus, a cura e a prosperidade estão entrando no seu lar. Programa Nova Vida em Cristo. O programa que leva a bênção de Deus até você. Llévame al lugar santíssimo. Louvado seja Deus, estamos falando sobre oração e o primeiro ingrediente para uma oração eficaz é orar com fé. Se você for lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver a definição de fé ou sobre fé mais precisa que a Bíblia nos traz. A fé é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza. Então quando eu oro com convicção, eu oro com certeza que Deus está me ouvindo, que Deus vai atender a minha oração. Se eu não tivesse convicção, se eu não tivesse fé, uma vez um major, amigo meu, perguntou para mim, quando eu estava no exército, o que é fé? Explica para mim o que é fé. E eu usei um exemplo do dia a dia, nosso lá naquela época. Eu falei, major, fé é o senhor colocar um paraquedas nas costas, subir num avião e saltar a 9.000 pés de altitude e saber que aquele paraquedas vai abrir. Você ter fé, confiar no equipamento, porque se você não confiar, se você não tiver fé, você não faz uma loucura dessa. Um camarada em sã consciência não sobe num avião, e salta deste avião em pleno voo a 9.000 pés de altitude. Se ele não tiver convicção, se ele não tiver fé no equipamento que ele está carregando. E ele falou assim, essa explicação me convenceu. Isso é fé, é você ter convicção, é você ter certeza daquilo que você está pedindo a Deus, daquilo que Deus tem para você. Isso é fé. Quando o meu filho mais velho era criancinha, eu me lembro, nunca mais me esqueci disso, nós estávamos visitando uma família na roça e ele estava na parte de cima, eu estava na parte de baixo de uma varanda e eu brinquei com ele, eu falei assim, vem no colo do papai. O menino não pensou duas vezes, o menino pulou e se eu não fosse rápido, o meu menino ia se esborrachar no chão, né? Ou seja, quando o pai disse assim, vem meu filho, o filho não pensou duas vezes, porque o filho confia no pai. Ele na sua inocência, ele não pensou, ele foi na palavra do pai. E ele foi agarrado, né? No bom sentido, ele foi amparado pelos braços do seu pai. Isso é fé, é Deus falar para você, vem meu filho, e você não está vendo, você não está enxergando. Exatamente o que Jesus falou para Pedro, no meio de uma tempestade. Pedro estava ali naquele barco, as ondas batiam, as ondas estavam furiosas, e Jesus falou para Pedro, Pedro, vem, pode vir. E diz a Bíblia que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Agora tem um detalhe nessa história. Diz a Bíblia que Pedro começou a afundar no meio do trajeto. Por que Pedro afundou? Porque Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Começou a olhar para os ventos e teve medo. Então fé é você não olhar para o vento, é você não olhar para as ondas. Fé é você olhar para Jesus, olhar para a palavra dele, olhar para as suas promessas. É você dar um salto no escuro, entre aspas, sabendo que Ele está te amparando, sabendo que Ele está te segurando. Conforme diz a palavra, não temas, porque eu te sustento com a minha destra fiel. Isso é fé, é você orar com fé, é você mergulhar nos braços de Deus e ser amparado pelos braços poderosos do Deus Todo-Poderoso.